O Irã disparou drones contra Israel. E isso é histórico, é a primeira vez que a nação persa faz um ataque diretamente ao território israelense. A situação dos dois países vem piorando a cada momento e este conflito escalou depois que Israel atacou o consulado iraniano em Damasco, na Síria. Agora a gente está num momento de tensão máxima no Oriente Médio. Eu vi também no Financial Times declarações do chefe do exército, do porta-voz do exército israelense, dizendo o seguinte, que que Israel está preparada para esse ataque, enfim, já fez todo enfim, com a população, enfim, e para se defender, ele usa o seguinte, ele diz o seguinte: não só para se defender, como para reagir, para contra-atacar. Isso quem disse foi o porta-voz do exército israelense, e ele disse que, inclusive, já está conversando está muito próximo, em conversas muito próximas com os Estados Unidos e os seus outros aliados na área, na região, para reagir a esse ataque do Irã. Sozinha Israel não poderia reagir a esse ataque, então é natural que já era de se esperar que ela buscasse esse apoio, principalmente o apoio americano. O mais recente movimento de Israel contra o Irã foi o ataque ao consulado em Damasco, mas a gente também tem um histórico grande de autoridades iranianas que foram mortas pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, exemplo do Qasem Soleimani, que era um nome importante do governo iraniano, e sempre o governo do Irã prometendo uma retaliação. Agora, pelo menos em relação a Israel, essa retaliação veio e a gente vai tentar entender aqui as dimensões disso. Você já vê uns buracos ali no Oriente Médio, muitos aviões, espaços aéreos fechados, e também o impacto econômico mundial com essa tensão no Oriente Médio, sem dúvida vai acontecer. Economicamente há uma tensão grande e os investidores ficam aguardando para ver exatamente o que se passa. Porque quando a gente vê dois atores importantíssimos no Oriente Médio escalando o conflito, fica realmente sem saber o que a gente pode esperar para as próximas horas, para os próximos dias, né, Mara? O problema é que é muito cedo, porque só vai conseguir ter dimensão desse impacto depois que a gente tiver noção de qual será o tamanho da reação de Israel. O que a gente está vendo agora, essa região é uma região importante, porque toda vez que se fala nessa região, a primeira coisa que se fala é petróleo, né? Enfim, o impacto direto no mercado de petróleo, isso já está saindo aqui, as pessoas comentando, esperando uma reação do mercado de petróleo, que ainda não aconteceu. Até poucos minutos atrás, quando eu vi, ainda não havia assim, sinais de uma reação na proporção do que pode chegar a esse confronto. Olha, mas o que a gente está vendo agora são várias, na imprensa internacional, são várias notícias de países aliados do Irã e aliados de Israel já se posicionando. A Jordânia, por exemplo, diz que vai abater qualquer drone ou avião iraniano que viole o espaço aéreo. Isso está na agência Reuters. As defesas aéreas da Jordânia estão prontas para interceptar e abater quaisquer drones ou aviões iranianos que violem o seu espaço aéreo. O Exército também está em estado de alerta máximo e os sistemas de radar estão monitorando qualquer atividade de drones proveniente do Iraque e da Síria. Dizendo o seguinte: países que abrem espaço aéreo para Israel atacar Irã receberão resposta firme. Qualquer país que disponibilize o seu espaço aéreo ou o seu território para que Israel venha atacar o Irã receberá a resposta firme de Teherã, ameaçou o Ministério da Defesa iraniano, segundo as agências de notícias. A Síria colocou sistemas de defesa em Damasco e bases militares em alerta máximo. O sistema de defesa em Damasco e nas principais bases militares sírias foram colocadas em alerta máximo. As autoridades sírias temem um eventual ataque de Israel nas zonas com presença de milícias pró-iranianas. A gente está falando de um ataque do Irã a Israel num momento
assim, historicamente muito recente, em que há essa ofensiva de Israel contra a faixa de Gaza, o Hamas, por causa daquele ataque terrorista do Hamas a Israel, e a ofensiva israelense à faixa de Gaza continua por lá. Então, Israel tem este outro foco, que é essa guerra na faixa de Gaza, no Oriente Médio, e é neste contexto em que vem este ataque iraniano, e isso, sem dúvida, vai mudar também a conformação deste conflito que se passa na faixa de Gaza, uma situação humanitária gravíssima. A própria ONU já se falou muitas vezes em relação a isso. Olha, aqui no Jornal Público de Portugal, eles dizem que a esperada retaliação iraniana contra Israel começou no início do dia de hoje, e teve como alvo um navio com pavilhão português, propriedade de uma empresa de um bilionário israelita, num ataque realizado pela Guarda Revolucionária, né? Os guardas da Revolução é a Guarda Revolucionária iraniana. Mas ninguém acreditava que a resposta iraniana ficasse por aí. Israel pôs dezenas de aviões a patrulhar os céus, proibiu todas as concentrações, encerrou escolas e até aumentou a capacidade da linha telefônica de saúde mental em preparação para possíveis ataques. Então, quer dizer, começou essa retaliação iraniana começou no início do dia e teve como alvo um navio, e ninguém esperava que fosse ficar nisso. Então, Israel já começou a se preparar, mesmo antes do anúncio dos drones, porque o Irã anunciou que ia enviar os drones. Então, o que chamou a atenção, porque é o seguinte, se ele anunciou, quer dizer, não quis pegar de surpresa nesse ataque, e aí o professor vai poder explicar melhor para a gente o que isso significa. A situação é muito grave, né? Muito grave. A gente não sabe exatamente quando a guerra vai começar, porque será um conflito entre estados, né? Estado israelense e Estado iraniano. A questão, por exemplo, do Hamas contra Israel não envolve necessariamente dois estados, e sim um grupo radical islâmico, que é o Hamas, contra o Estado independente e soberano, que é Israel. Se o Irã realmente atacar Israel, nós vamos ter uma situação muito grave, até porque os Estados Unidos terão a obrigação de defender Israel. Já existem 2 porta-aviões norte-americanos próximos, desde o início do conflito Hamas e Israel. Esses porta-aviões vão ser utilizados pela Força Aérea norte-americana para poder interceptar aviões, por exemplo, da Força Aérea iraniana atacando Israel. Deve ser uma guerra de início, uma guerra aérea, né? E também se utilizando de mísseis, que nós chamamos, Mara, de mísseis terra-terra. O Irã lançará mísseis das suas bases no Irã contra alvos israelenses. Os alvos serão alvos mais de perfil administrativo e militar, até porque o Irã também não quer, neste início, atingir infraestrutura civil, mas sempre acaba ocorrendo, por isso também é muito grave. Então, é um momento muito, muito difícil das relações internacionais. Temos um conflito também no meio da Europa, entre Rússia e Ucrânia, cada vez um conflito de mais difícil resolução. A Ucrânia deve perder parte do território. Se hoje fosse assinado o armistício, a Ucrânia perderia em torno de 20% do território. Então, é tudo muito grave. Os Estados Unidos, próximo de uma eleição, o presidente Biden preocupado com a questão eleitoral, ele vai ter que ser muito duro se realmente o Irã atacar Israel, como está sendo já verificado pelos centros de inteligência de vários países. Ele já fez um panorama muito interessante e trouxe um aspecto que a gente nunca pode desconsiderar, né, professor José, que é a questão interna de cada país. Ou seja, o Irã internamente precisa dar uma resposta, já a morte de líderes iranianos, agora o ataque no consulado de Damasco. Israel precisa dar resposta. Benjamin Netanyahu está pressionado, já não é de hoje, um governo que ele se aliou a membros da ultradireita, e os Estados Unidos, a mesma coisa. Já se fala muito do Donald Trump usar isso na disputa interna, ou seja, para além dessa questão da guerra, dos ataques, eles calculam muito como isso vai cair na opinião pública e como dimensionar isso a partir da recepção das pessoas, não é isso? Muito bem colocado. É uma questão de política interna em cada país. É como se as relações internacionais não existissem. O que existe é o interesse interno de cada país e o jogo político de cada país.
como muitos desses países, como a Rússia, por exemplo, tem figuras não tão transparentes no poder, e também no Irã, né, um radical no poder, a política interna acaba se utilizando da guerra, né, os grupos políticos internos acabam se utilizando da guerra como laboratório para os seus interesses eleitorais. É triste dizer isso, mas passa muito por isso, sim. Israel também.